escuridão de nossos corações e ilumina o nosso ser interno. Dá-nos um claro intelecto onde a tua imagem possa sempre se refletir. Om Bhurbuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurbuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurbuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Shanti, Shanti, Shanti. Queria focar na questão da declaração do Avatar. O homem tinha 14 anos, um garotinho franzino de 1,40 m, 1,35 m de altura, né? Que morava com um irmão numa cidadezinha um pouquinho mais evoluída, um pouquinho melhor, né, em termos de recursos, que a própria aldeia onde ele nasceu, Puttaparte. Ele morava nessa outra cidadezinha com um irmão e a cunhada, a família do irmão. Na Índia, a criança ela é o rei da casa até os 10 anos de idade. Depois ele passa dos 10 até o momento de se casar, pode ser aos 14, aos 18, enfim. Ele se torna o servo de todo mundo dentro de casa. E nessa condição, o Satya, né, o rapazinho, vivia com o irmão e a cunhada. A família dele lá, devia ter filhos, enfim. O irmão dele era professor de inglês e os pais que viam no Satya um garoto inteligente, um garoto, né, com potencial, tinham um projeto de vida para ele, que ele aprendesse inglês, enfim, a Índia era a colônia britânica, né? E para ele tentar uma vaga no serviço público, e aí ter uma garantia de sustento pelo resto da vida. Esse é o plano dos pais para Sai Baba. Para Satya Sai, Sai Baba era o nome de um santo, que ele está aqui, o santo de Shirdi, que depois ele adotou para si, né? Se revelou como uma reencarnação desse santo, mas ele se chamava Satya Narayana. E esse menino, ele, desde o final da infância e início da adolescência, ele começou a apresentar, desde cedo na realidade, mas quando era criança o pessoal não fazia muito caso, né? Mas ele fazia coisas milagrosas, surpreendentes, brincadeiras, e por exemplo, ele tinha uma bolsinha de pano que ele levava para a escola vazia, não tinha nada dentro da bolsa. Mas as crianças precisavam de alguma coisa, de um lápis, ele metia a mão, tirava um lápis e dava. Então ele materializava o lápis. Né? Esse aqui é um caderno? Peraí, tem um caderno aqui. Ele distribuía material escolar numa bolsa vazia, entre outras coisas. Mas era uma criança, o pessoal não via aquilo como truque, deixava passar. Mas ele começou a apresentar um comportamento complicado, ele ficou alheio, ele era muito aplicado, muito dedicado aos estudos, né? Tem até um episódio engraçado, né, milagroso desses, que ele foi repreendido por um professor, né? O professor achou que ele estava fazendo alguma coisa errada, colando, ele tinha feito uma prova muito boa, né? E aí o professor disse, você trapaceou, você não pode ter feito essa prova. Enfim. Se não era isso, eu estou colocando esse aspecto, porque o que importa aqui é o seguinte: o professor deixou ele em pé no fundo da sala de castigo. O rapazinho ficou em pé, ele ficou quietinho, né? A aula inteira, todo mundo sentado, e ele em pé. E o professor sentado à mesa, lá na sua cadeirinha do professor, da mesa, dando aula, falando, levantava, escrevia uma coisa no quadro, sentava. Quando ele sentou e colocou o Satya de castigo, o menino ficou em pé, ele ficou grudado na cadeira. Ele não conseguia levantar. Ele levantava a cadeira. Tem até
até encenação disso, eu já vi esse vídeo, né? Ele ficou grudado, sentado na cadeira e não conseguia levantar de jeito nenhum, não conseguia levantar. Até que alguns dos meninos falaram, olha, é melhor você mandar o Sátia sair do castigo, senão você não vai conseguir sair daí. Aí ele mandou o menino sentar, na hora que o menino sentou a cadeira, ploc, esgrudou e ele levantou. Então, era esse o nível das brincadeiras que ele fazia. Mas nesse dia, esse famoso dia da declaração do Avatar, aconteceu um fato inusitado, né? Ele se preparou para ir para a escola, tinha aquela coisa de amarrar, pegar um cinto de couro velho e amarrar os cadernos, os livros, né? E sair com aquele negócio pendurado. Ele se despediu do irmão, da irmã, saiu pela porta com os livros, daqui a pouco ele voltou, como se ele tivesse mudado de ideia. Abriu a porta e falou assim, não vou mais estudar, jogou os livros no chão, enfim, a ilusão acabou. O seu Sátia não existe mais. Eu sou Sai Baba. Eu tenho um trabalho para fazer e os meus devotos estão esperando. Aí ele deixou o casal, né, estatelado, não é isso? Isso com 14 anos. Isso tinha 14 anos, né? E era assim, um palitinho de gente, né? Aí até na nossa peça, né, que a gente fez, eu fiz o irmão do Sai Baba e ela fez a minha esposa. Aí ela disse para mim, num ato de improviso muito sagaz, né? Ela disse assim, eu acho que ele puxou o seu lado da família. Aí o irmão tem que engolir. Se a esposa falou isso mesmo, não sei, mas a Berta psicografou ali, ó. Essa fala da esposa do Sechama Raju, que era o nome do irmão de Sai Baba, o professor, né? E eles ficaram assim, estatelados. O menino saiu pela porta, ele andou por uma estradinha, um caminho de terra lá, aí tinha uma pedra grande embaixo de uma árvore que ficava no terreno de um senhor que já era devoto dele, adorava ele, né? Fazia reverências a ele e tudo mais. Ele foi, sentou-se nessa pedra e começou a vir gente do nada. Ele chamou, de alguma forma, que a gente não sabe bem como é que foi, um monte de gente. Aí um fala com o outro, vamos ver o menino que saiu de casa, que não sei o quê, aquele menino milagroso e tal. E quando tinha bastante gente, ele deu sua primeira lição. E a sua primeira lição foi uma música que a gente vai cantar aqui, que é uma Nossa Bajarê, que quer dizer, ó mãe, mãe não, oh, meu Deus do céu, eu sou mãe, obrigado, ó mente, né? Mãe. É que eu olhei para a mãe dos meninos e falei, mãe. Então, ó mente, né? Adore os pés do guru, né? Renda-se, adorar os pés quer dizer isso, renda-se à sabedoria do mestre espiritual, né? Entregue-se à orientação dele, né? E isso vai te ajudar, ou ele vai te ajudar, a cruzar o mar de Sansara. O que é o mar de Sansara? É um mundo em que a gente vive, em constante mutação, nada é permanente, por isso se diz que nada é verdade, porque a verdade é aquilo que permanece, e a gente não conhece a verdade. Não é isso? Quando a gente conhecer a verdade, o que Jesus disse que vai acontecer com a gente? Nós vamos nos libertar, não é isso? Conhecereis a verdade e ela nos libertará. E a verdade é que nós não somos esses corpos, né? Nós somos alguma coisa que a gente não sabe bem o que é, tem descrições, tem informações e relatos, etc. Mas ninguém sabe bem como é que é esse negócio. Nós somos uma luz, viemos de outra dimensão, o que nós somos de fato não sabemos. Mas quando soubermos, estaremos livres. Então essa é a ideia. Então cruzar o oceano de Sansara significa atravessar de uma vez só por todas, esse mundo em que a gente vem, nasce, renasce, nasce, renasce, nasce, renasce, né? Até que a gente consiga se libertar. A libertação que o conhecimento da verdade traz, eu estou afirmando isso com alguma convicção, né? Mas eu ainda não sei. O fato é, eu só estou tentando trazer para uma estrutura de pensamento que a gente seja capaz de lidar com ela, não de compreender necessariamente, mas de lidar com ela, uma realidade espiritual que é realidade, mas a gente não toca. Às vezes ela nos toca, a gente tem um vislumbre, tem uma visão, tem um sonho,
tem uma experiência fora do corpo, enfim, né? Mas passou, acabou, você volta a ser a sua identidade, o seu personagem. Eu estou o Paulo Maurício, com 68 anos de idade, nasci em 1955. Essa é a história desse corpo, desse nome que meus pais deram para esse corpo, né? Quem é esse personagem, ou que melhor, quem é esse ator que está interpretando esse personagem? A gente não conhece ainda. Então é isso, é essa liberdade, é essa libertação que o guru, que o mestre espiritual dá a quem se entrega aos pés dele. Então toda a mensagem de Sai Baba fala disso. Vedanta fala disso, é uma filosofia da unidade, tudo é Deus, né? Vedanta diz isso, tudo é manifestação de Deus. Cada coisinha que existe, animada ou inanimada, é o Deus, é o corpo dele, né? Outras religiões também falam a mesma coisa, né? Mas a questão é essa, né? A questão fundamental é a nossa libertação, é nos libertar dos nascimentos e mortes. Um professor de yoga, ou melhor, isso está num livro, né? Mas ele citou, disse certa vez: sabe por que você tem medo da morte? Aí, qual é a resposta? A resposta é: você já passou por ela um monte de vezes. Não é uma experiência agradável. É como o nascimento. O nascimento pode ser lindo do ponto de vista poético, mas não é uma experiência agradável, nem para a mãe, nem para a criança, né? Que vai passar por aquele túnel e chora, né? Enfim, né? É uma complicação. Então imagina o processo inverso, né? Então é uma experiência difícil, né? É uma experiência que a gente repete e vai cansando. Quando você vai cansando, você vai ao mesmo tempo despertando. E ao despertar, vai chegar um dia que você vai ser luz. Você vai ser um ser de luz? O que você vai ser? Não sei. Não sei de fato, né? Mas é essa a mensagem. É essa a essência dos ensinamentos, talvez de todos os mestres espirituais, me arriscaria dizer, mas com certeza os ensinamentos de Satya Sai, né? E aí, e o que a gente faz enquanto isso? A gente precisa de alguma coisa que acalente o nosso coração, que nos conforte, que nos conduza, que nos proteja, né? E aí o que ele nos deu? O canto devocional, né? Você pode meditar, você deve fazer serviço, né? Você só vai conseguir sair de si mesmo e ser mais do que um indivíduo quando você conseguir ser um ser social, né? É uma etapa importante. Mas isso ainda é para o mundo, né? Para o seu interior, você precisa de paz, você precisa de um coração alegre, de um coração desprendido mesmo das coisas do mundo. E é para isso que serve o cântico devocional. Mais nada, né? Essa é a função de cantar para Deus, essa é a função de louvar, né? E acho que o melhor aspecto de Deus para cantar é esse que a gente vai cantar agora, o aspecto materno. Até a canção de São Francisco, que é a última, fala da Mãe Natureza, né? Então a Mãe Divina, aquela que, por exemplo, né, na figura de Maria, né, que nós temos a Nossa Senhora Aparecida, não tem nenhuma canção para Maria, né? Mas a gente lembra dela também. Na figura da mãe que a todos acolhe, né? Que é a mãe dos inválidos. O primeiro milagre reportado da imagem de Aparecida foi romper os grilhões de um escravo fujão, que tinha sido capturado. Já existia a capelinha, 1700 e qualquer coisa lá, muito antes da libertação dos escravos. E esse rapaz, ele tinha fugido, tinha sido capturado, e ele ia ser devolvido ao senhor lá em Curitiba, não sei aonde. E aqueles caminhos de tropeiro, né, passaram pela capelinha onde estava a santa e pediu para entrar e para orar. É uma Nossa Senhora negra, né? Ele se ajoelhou diante da santa, ergueu os braços e as correntes soltaram. Né? Eu tenho a impressão que os feitores, talvez muito católicos, devam ter libertado o rapaz. Assim a gente espera, não sei o resto da história. Mas esse foi o primeiro milagre, né? De quem socorre
o necessitado, né? O amor de mãe é o amor pelo filho o filho que chora mais, não é verdade? E ela vai largar todos os outros e atender aquele que está doente, que está chorando, que está com necessidade. E Deus é essa mãe, né? Segundo Sai Baba, Deus tem o amor de 1000 mães. Então vamos cantar para essa figura materna de Deus, que nos dá colo, que nos dá carinho, né? Que nos ensina a cantar, para que o nosso coração se alegre. Eu espero que a gente viva um domingo alegre e que, quando a gente cantar o Samasta Louca, né? Que todos os mundos sejam felizes, que a gente possa guardar um pouquinho da felicidade que a gente venha acolher hoje e guardar no coração, e a gente distribua por aí. Combinado? Combinado. Então é isso. Sai.